paz do Senhor. Amém, amém. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor. Está lá em Salmos, do 7 ao 9. Salmos 28, do 7 ao 9. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduz-os para sempre. Amém? Amém. Você que pode se colocar de pé, feche os seus olhos e vamos tirar esse momento para estar orando ao Senhor, falando com o Senhor. E assim, do jeito que você está, sabe? Abre o teu coração para Ele, fale com Ele. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz e Ele te conhece. Ele sabe como que você está hoje. Amém? Amém, Senhor Deus, nosso Pai. Antes de tudo, Senhor, queremos te agradecer, Deus, por esse dia, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, Pai. Só rendemos graças ao Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por esse momento, por estarmos aqui, Pai, todos unidos, Pai, em teu santo nome, Pai, porque estamos aqui para adorar o Senhor, que é único, que é digno de toda honra, toda glória, Pai, todo louvor, Pai. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Senhor. Pai, que a gente possa, Pai, estar totalmente, Pai, preparado para receber, Pai, tudo aquilo que vem do Senhor, Deus, porque a Tua palavra é viva, Pai, e eu creio, Pai, que hoje irá, Pai, ter transformações aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu creio, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, Pai, e tem preparado, Pai, o melhor dessa terra para cada um, Pai. Pai, guarda cada um, Pai, guarda cada homem, cada mulher, cada filho, cada pai de família, Senhor Deus. Guarda aqueles que também que não puderam vir essa noite, Pai, guarda o nosso lar, Deus. Pai, a Ti te entregamos tudo, Pai, de todo o nosso coração, Senhor Deus. Pai, que a gente possa abrir totalmente o nosso coração a Ti, Pai. Pois eu creio, Pai, eu creio que o Senhor sempre, Pai, dá o melhor para o Seu Filho, Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, na vida de cada um aqui, Deus. Eu Te louvo, Pai, eu Te exalto essa noite, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor e a sua misericórdia duram para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Um domingo especial. Domingo quero compartilhar algo com a igreja maravilhoso. Estamos iniciando uma semana muito especial. E esse culto foi preparado para isso. Quem aqui quer ter a sua vida realmente transformada? Precisa de um milagre na área sentimental, na área emocional. Então essa mensagem para você hoje, amém? Então, amados, Deus é um Deus de princípios, Deus de alianças. Eu esperei muito por esse dia e eu quero compartilhar com vocês um segredo, uma palavra que eu ouvi há 5 anos atrás, mudou a minha vida. Desde então tenho praticado isso. Está na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Isso mudou a minha vida e eu quero passar para vocês esse segredo da palavra de Deus. Amém? Você sabe que o povo de Deus tem as festas. Esse ano nós comemoramos as festas de Páscoa. Ficamos uma semana sem comer coisas com fermento. Quem fez isso, né? Se lembra? Fizemos também, quem fez os 21 dias de jejum, levante sua mão. Nós jejuamos, nos consagramos e tudo mais. Está na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem algumas festas bíblicas que vão acontecer até depois da vinda de Jesus. Está em Zacarias também, fala que vai ter a festa de Sucote, festa dos tabernáculos. Mas o que eu quero ministrar para vocês? O que foi que mudou a minha vida? Então nós vamos falar hoje sobre esses 2 dias especiais, que inicia amanhã ao pôr do sol, que é o Rosh Hashanah, que significa cabeça do ano. Eu vou falar mais para vocês.
E a partir de terça-feira, dia 7, nós iniciaremos um jejum de 10 dias. Então, mas eu quero comentar com vocês qual a consequência disso na minha vida, o que aconteceu na minha vida até então. Em 2016 eu ouvi muitos testemunhos, relatos de pastores, de judeus messiânicos, contando, testemunhando, e eu falei, eu também quero isso para a minha vida, quero ver se isso é real mesmo. Mas eu vou contar para vocês o antes e o depois da minha vida, antes de eu fazer esse tipo de jejum, antes e o depois. Então, por exemplo, antes, casei com a pastora Karine em 2006, nós tínhamos o desejo de conhecer o Nordeste, um desejo. Fomos conhecer o Nordeste depois de 10 anos de casados, em abril de 2016. Depois de 10 anos que fomos conhecer o Nordeste, era um sonho nosso. Em outubro daquele ano, 2016, eu fiz esse propósito, desse jejum de Yom Kippur. E desde então, de outubro para cá, 2016, nós fomos para o Nordeste pelo menos 5 vezes. Isso é apenas um exemplo, amados. Outro exemplo, eu, pastora Karine, recém-casados, 8 anos, morando de aluguel. Glória a Deus, pagando aluguel ali. 2014, nós conseguimos fazer um financiamento com um banco para pagar em 30 anos. Oh, glória a Deus. Quando passava um ano, eu falava, gente, falta só 29 anos. Depois, isso 2014, depois do jejum de 2016, fiz, em menos de 7 anos, nós pagamos o apartamento. Quer milagre? Funcionou comigo, amados. Tá? Então, em menos de 7 anos, nós quitamos o apartamento, que era em 30 anos, e menos de 7 foi pago. E eu comecei a observar, e eu quero passar isso para o povo de Deus, esse conceito na palavra, no antigo, no novo, e que se você quiser para a tua vida, vai haver transformação, mudança de sorte, amém? Então os últimos 5 anos da minha vida foram os melhores depois desse jejum, desse sacrifício. Foram 5 anos dos decretos doces do Senhor, decretos de paz, de amor e de harmonia. Então, o que significa? O que vamos falar hoje? Hoje é a preparação desse ritual, dessa semana de jejum. O Rosh Hashanah, 10 dias terríveis, e o Yom Kippur. Eu vou explicar para vocês, para que vocês também tenham o desejo, quem quiser participar, também pode fazer na sua casa, onde você for, e haverá transformação. Eu tenho experimentado muitas coisas, tá? Mas o que significa então o Rosh Hashanah? Significa assim, literalmente, cabeça do ano. É como se fosse o ano novo judeu. Hoje é dia 29 de Elul. Amanhã ao pôr do sol é a viração do ano judeu, tá? E o Rosh Hashanah significa dia do juízo, também conhecido também como a festa das trombetas. Yom Teruah é o dia que o pessoal Israel se reunia com trombetas para uma reunião solene, com ofertas ao Senhor, e tinha o objetivo de, gente, agora vamos nos humilhar diante do Senhor, tá? E também isso tem a ver com a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4,16 fala que quando tocar o shofar, tocar a trombeta, nós nos encontramos com o Senhor, indo para a glória, amém? Mas abra comigo a palavra de Deus, Levítico capítulo 23, do versículo 23 ao 25. Levítico 23, do 23 ao 25. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: no primeiro dia do 7º mês, tenha um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial, comemorada com toques de trombeta. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresentem ofertas especiais para o Senhor. Amém? Não precisam abrir, mas Números 29, capítulo 1, diz bem assim: no primeiro dia do 7º mês, celebrem a festa das trombetas. Convoquem um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Ou seja, amanhã, ao crepúsculo de amanhã, será esse dia, primeiro dia do 7º mês. É o 7º mês judaico, mas primeiro
o ano religioso começa na Páscoa, em Pessa, mas amanhã é como se fosse a virada do ano deles, o ano civil. Então o que significa? Na tradição e na palavra de Deus, é como se amanhã, na viração do dia, o Eterno, Ele abre o livro da vida, e durante 10 dias, Ele vê os 8 bilhões de habitantes da terra, verifica como é que foi o ano, atitudes de cada ser humano, quem crê, quem não crê. Durante 10 dias, Ele verifica a atitude dessas pessoas, quem vive, quem morre em 2022, quem enriquece, quem empobrece, quem é curado, quem descansará no Senhor. Ele estabelece decretos. Rodrigo vai passar por tal e tal coisa. E durante esses 10 dias, esses decretos podem ser mudados. Então, quando chega o último dia, que é o 10º dia de Yom Kippur, é como se o Senhor, Ele fecha o livro da vida e sela com o seu anel o livro dos que serão inscritos no nome do livro da vida, dos que serão riscados, dos que serão abençoados, dos que prosperarão, dos que morrerão, entender? Então, existe essa tradição e esse conhecimento rabínico. Então, amanhã, o primeiro dia, é o dia de Rosh Hashanah, cabeça do ano, dia da expiação, também conhecido também como o dia do toque do shofar. Então também amanhã é celebrado, os judeus celebram o aniversário da criação, como Deus criou o mundo. Então, por exemplo, há um tempo atrás Deus falou para a gente: povo meu, sai da Babilônia. Eu falei para vocês, por exemplo, que nós temos um sistema babilônico, né? Que, por exemplo, cada dia da semana é consagrado a um Deus. Por exemplo, se você for para o Paraguai, lunes, segunda-feira, Deus da lua, martes, terça, Deus da guerra. E Deus está falando, gente, saia desse sistema babilônico. E eu tive experiência particular com o Senhor quando eu me casei, na verdade antes de casar, quando o Senhor falou para mim o período que eu e a Karine ficaríamos noivos. O Senhor falou para mim: Rodrigo, você ficará noivo em Quisleu. Eu falei: que Quisleu? O que é isso? O que quer dizer isso? E o Senhor abre o dicionário bíblico. Eu olhei lá, 15 de novembro a 15 de dezembro. Então quer dizer que nesse tempo aqui vai ser noivo. Rodrigo, você vai casar em Sebate. O que é Sebate? Você vai casar ali em 4 de fevereiro. Então eu tive experiência particular com o Senhor nas datas hebraicas, datas judaicas. Então, esse ano a ano, muda essas datas, tá? Então, amanhã é celebrado, ao pôr do sol amanhã, o aniversário da criação, quando Deus criou a terra, a humanidade, os homens. Então, a partir do pôr do sol de amanhã, será o ano 5.782. E amanhã, então, ao pôr do sol, é o dia que Deus abre o livro da vida e começa a revisar os nomes. Existe o livro da vida, que é falado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E segundo a tradição judaica também existe o livro dos perversos e o livro dos medianos, aqueles que é o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Deus, ele começa a observar os 8 bilhões de pessoas, quem vai viver, quem vai morrer, tá? Então amanhã inicia esse período de 10 dias terríveis e termina no Yom Kippur, que é no 10º dia, que vai ser do dia 15 para o dia 16 de setembro, da quarta para a quinta-feira, tá? E Yom Kippur, que é conhecido como o dia do perdão, é o dia do veredicto, o dia do memorial, Yom HaZikaron, onde Deus, ele vai selar. Agora eu vou determinar o que vai ser a vida de cada um. É conhecido também como o dia da expiação, dia do perdão. Abra comigo Números 29. Abra comigo Números 29, versículo 7. O dia da expiação, o dia do perdão. Números 29, versículo 7. Está bem assim: no 10º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, o dia da expiação, o Yom Kippur, vocês se humilharão
e não farão nenhum trabalho. Amém? Então nesse 10º dia, era o dia do jejum, e Deus falou: nesse dia vocês se humilharão, ninguém vai trabalhar, e esses dias seria o dia da expiação. Interessante que em Atos 27, versículo 9 também, no Novo Testamento, se você abrir lá, Atos 27, versículo 9, você vai ver lá, Atos 27, 9. Tínhamos perdido muito tempo, e agora na navegação se tornou perigosa, pois já havia passado o dia do jejum. Deve ter algum comentáriozinho na Bíblia lá embaixo que dizia assim, dia da expiação, dia do Yom Kippur. Então até Paulo realizou esse jejum. E vou falar mais sobre isso também no Novo Testamento mais para frente, um pouquinho para vocês. Mas quer dizer esse dia de Yom Kippur? Esses 10 dias é os dias onde Deus está examinando você. Quais foram as suas atitudes do último ano? Se você vai ter um ano bom, um ano ruim o ano que vem. Enquanto muitos celebram no dia 31 de dezembro, a virada do ano, não. O mundo espiritual já começou, e vai começar a partir de amanhã. Então, nesses 10 dias, eu quero passar para vocês algumas coisas que você tem que fazer, porque isso vai ou abençoar a sua vida, ou vai trazer um decreto amargo para você no próximo período. Não precisam abrir, mas lá em Levítico 23, 26 a 32, diz bem assim: o Senhor disse a Moisés: comemore um dia da expiação no 10º dia do 7º mês. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia, serão eliminados do meio do povo. Destruirei aqueles que dentre vocês trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum. Essa é uma lei permanente, um decreto perpétuo para vocês, e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Será um Shabat, será um sábado de descanso absoluto para vocês, e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer do 9º dia do mês, e se estenderá até o entardecer do 10º dia. Outra versão diz bem assim, Levítico 16, 29 e 34. Isto vos será por estatuto perpétuo, é para sempre. No 7º mês, ao 10º mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem ao natural, nem ao estrangeiro que peregrina entre vós. Nem natural, quer dizer, nem judeu, nem estrangeiro que peregrina entre vós. Ou seja, ninguém tinha que trabalhar aqui nesse dia, e todo mundo tinha que se humilhar, judeu, não judeu. Isso vos será estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então lá em Levítico 16 conta como é que era isso antigamente. Graças a Deus que hoje nós temos um sacrifício perfeito que é Jesus, Cordeiro Santo. Naquele tempo em Levítico 16 diz que eram sorteados 2 bodes. Um bode seria para o sacrifício de pecado para o Senhor, outro bode seria para deserto, para Azazel. Naquele dia, daquele ano, só o sumo sacerdote poderia entrar no templo, jogaria sortes e via o bode que fosse sacrificado para representar o pecado do povo, e outro bode que seria levado para o deserto, para Azazel. Então o sumo sacerdote chegava assim no ouvido do bode e falava todos os pecados do povo, e colocava a mão sobre a cabeça do bode, esse que ia para o deserto, e falava: olha, bode, aqui estão os pecados do povo de Israel: prostituição, idolatria, mentira, roubo. E o outro bode seria sacrificado, e o sangue dele aspergido no altar. E o bode que ia para o deserto, para Azazel, ele seria levado, e quando ele estava saindo do santuário ali do templo, ele saiu assim, aquele bode, alguém teria que levar esse bode para o deserto, e as pessoas ficavam xingando o bode: bode, seu desgraçado, bode, seu pecador, uma representação do pecado. E aquele bode seria levado para o deserto. E aquilo, Isaías,
capítulo 53, ele faz ali uma analogia de como foi com Jesus. Jesus ali é o cordeiro, mas também foi considerado como um bode expiatório. Quando Jesus foi humilhado, cuspido na sua face e colocado fora da cidade de Jerusalém para ser crucificado ali. Então Isaías teve aquela visão profética. Pois bem, então nesse dia do Yom Kippur, levava o bode para longe e outro bode sacrificado. E o pessoal os sacerdotes colocavam uma fita vermelha ali em lugar público. E quando Deus aceitava o sacrifício daquele bode, a fita ficava branca. E todo mundo celebrava: Deus perdoou o nosso pecado. Quando a fita vermelha não ficava branca, é porque viria juízo. Deus não aceitou aquele sacrifício. Detalhe que o povo judeu diz que essa fita vermelha ficou branca até o tempo da morte de Jesus. Depois disso, não ficou mais branca, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. E até hoje os judeus que não creem em Jesus não entendem, mas o sacrifício de Jesus é válido para todo sempre. Amém? Então, explicando para vocês sobre esse jejum especial. Tem um rabino chamado Amnon de Mainz. E ele viveu no século XI, na Alemanha. Ele era um rabino judeu. E entrou a igreja romana na época, obrigando ele a se converter. Deixa o judaísmo, se converte ao cristianismo. Ele falou: me dá 3 dias. Em 3 dias depois, falou: olha, eu não vou. Foram buscar ele, porque ele não foi se entregar. Eu não vou me converter ao Deus de vocês, porque eu sirvo ao Senhor Adonai. E porque eu duvidei nesses 3 dias aí de se eu creio ou não, né, em Roma. Eu prefiro que vocês cortem a minha língua, né? E o bispo falou: não, você não vai ter a língua cortada não. Vamos cortar os teus pés e as tuas mãos. Então cortaram os pés e as mãos daquele rabino, amputaram os pés e as mãos dele. E muito fraco, no dia de Yom Kippur, ele pediu para ser levado na sinagoga judaica. Ele pediu para falar no momento da oração. Ele falou exatamente isso que eu vou lhe falar. Em Rosh Hashanah, amanhã, serão escritos em Yom Kippur, daqui a 10 dias, serão selados os que passarão desse mundo e os que serão criados, os que viverão e os que morrerão, o que morrerão antes do dia predestinado ou antes do seu tempo, quem descansará e quem vagará, quem viverá em harmonia e quem atrairá contenda, quem aproveitará a tranquilidade e quem sofrerá, quem será desprovido e quem será enriquecido, quem será humilhado e quem será exaltado. Rabino Amnon de Mainz. O nome desse poema é Unetane Tokef. Depois que o rabino disse isso, ele morreu. Então, nas orações de Yom Kippur, isso virou tipo de um poema de se lembrar que no Rosh Hashanah, Deus ele vai abrir o livro da vida e vai decidir quem vive, quem morre, quem prospera, quem vai empobrecer, quem vai ser curado, quem vai morrer. E no 10º dia, ele sela esse livro. O que será que Deus tem decretado para a tua vida agora, para 2022? Quem pode levantar a mão aqui e dizer com certeza: pastor, eu estarei vivo em 2022? Você tem certeza disso? Que decreto que Deus tem para a tua vida? O que você fez nos últimos tempos? E os decretos que Deus tem para você podem ser mudados. Amém? Então, no dia de Yom Kippur, que é no dia 16 de setembro, quinta-feira da outra semana, todo o país de Israel, eles param. Avião, banco, tudo para. Cidade deserta. É um dia de humilhação. É um feriado que eles se humilham diante do Senhor. São 25 horas de jejum, sem comer e sem beber, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor clemência. Falando: Deus, tem misericórdia, mude o decreto a meu favor, Senhor. Durante esses dias de Yom Kippur, dia da humilhação, Israel para. Então, nesse dia, Deus ele sela, ou Deus risca os nomes no livro da vida nesse dia. Como eu ministrei aqui sobre o livro da vida há um tempo atrás,
Quem não tiver naquele livro, vai ter prejuízo. Nesse dia, é orado sobre perdão de pecados da nação e pecado individual. É feito um clamor, um arrependimento nacional. Israel faz isso. E é um tempo que você e eu, nesse dia de jejum do Yom Kippur, estaremos orando, consagrando, jejuando. Deus, perdoa meus pecados, perdoe minha vida, perdoe minha família, perdoa o pecado da nação, Senhor. E o justo, ele pode servir de expiação para o pecado do ímpio. Por exemplo, quando Deus decretou o fim de Sodoma e Gomorra, o Senhor estava junto com Abraão e falou: Abraão, vou decretar o fim de Sodoma e Gomorra. O que Abraão falou? Intercedeu: mas Senhor, se tiver 40 justos lá, vai matar os 40 justos junto com os pecadores? Se tiver 40 justos, eu vou poupar a cidade inteira. Mas se tiver 30, e se tiver 20, até que chegou, se tiver 10 justos lá, Ele falou: se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruirei a cidade. Mas não havia 10 justos, e Deus destruiu. Mas você pode representar o ímpio pecador. Falou: Deus, tem misericórdia do meu vizinho, tem misericórdia do meu pai, da minha mãe, do meu filho, tem misericórdia, Senhor. Você pode interceder para que Deus venha mudar o decreto da vida dessa pessoa, tá bom? Então, a partir da viração de amanhã, do crepúsculo de amanhã, será o início de Rosh Hashanah, 10 dias conhecidos como Yamim Hanoraim. O que quer dizer isso? 10 dias terríveis. São 10 dias que Deus vai analisar a tua vida. De 8 bilhões de pessoas, vai analisar quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ser próspero, quem vai ser empobrecido, quem vai descansar, quem vai ter mais um tempo de vida. E nesses 10 dias terríveis, é como você se consagrasse ao Senhor em jejum e falasse: Deus, olha, eu quero me arrepender, Pai, porque eu não tenho sido bom filho nos últimos tempos. Então, tudo que você fizer nesses 10 dias vai ser potencializado por pelo menos 7 vezes. Se você fizer o bem, vai ser 7 vezes o bem para você. Se você abençoar alguém, será 7 vezes mais. Eu vou mostrar para você na palavra de Deus, tá? Ou seja, nos 10 dias, Deus pode reverter a sentença na tua vida. Por exemplo, se Deus tem uma sentença de falir, uma sentença de física, de saúde, Deus pode mudar esses decretos com a tua atitude nesses 10 dias. Por exemplo, o rei Ezequias tinha um decreto. O Senhor falou para ele: Ezequias, você vai morrer, prepara a tua casa, põe a tua casa em ordem. O que Ezequias fez? Ele se humilhou. Deus, tenho sido fiel na tua casa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele se humilhou. E o Senhor: tá bom, então vou te dar mais 15 anos de vida. Deus tinha decretado o fim de Nínive, mandou para lá Jonas. Jonas avisa lá o povo de Nínive: decreto, vou destruir a cidade em 40 dias. Ele pregou a cidade. Quando chegou lá, o rei ouviu: gente, jejum, todo mundo jejuando aqui, se comer, se beber, animal, criança, mulher, todos de jejum. E o rei se vestiu de pano de saco, de cinzas, e o decreto daquela cidade foi mudado. Deus teve misericórdia daquele povo de Nínive. Você entende? Que decreto Deus tem para a tua vida pode ser revertido para a bênção ou se converter num decreto amargo, tá? Então você pode reverter essa sentença na tua vida financeira, emocional, física. E nesses dias de Yamim Hanoraim, esses 10 dias terríveis, são dias de arrependimento. É um dia de renovação espiritual, um dia de se colocar a tua vida em ordem diante de Deus. São 10 dias mais importantes do ano, porque vai se iniciar um novo tempo de Deus na sua vida, tá? Então Deus, ele pode determinar na tua vida novos decretos doces ou novos decretos amargos para você. Não precisam abrir, depois pode ver no nosso canal no YouTube. Mas onde fala sobre decretos doces do Senhor, Salmo 105, versículo 7, Ele é o Senhor, o nosso Deus, os seus decretos são para toda a terra. Deus tem decretos para 8 bilhões de pessoas, para toda a terra. Uns decretos serão bons, outros decretos serão amargos. Levítico 25, 18, pratique os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Olha que bênção, Ele tem bênção para você, na tua vida, se você obedecer aos seus decretos. Salmo 109, versículo 103, quão doces são os teus decretos ao meu paladar,
mais que o mel à minha boca. Aleluia, são decretos doces, é o que eu tenho vivido nos últimos 5 anos. Quando você cumpre, quando você faz de volta ao Senhor, Deus te ordena decretos doces, de paz e harmonia para você, tá? Então, amados, o que fazer durante os 10 dias? Eu vou chegar na parte do jejum, da alimentação. Mas o que fazer nesses 10 dias? A partir da viração do dia de amanhã, começa na terça-feira oficialmente ali, amanhã é Erev, Rosh Hashanah, um crepúsculo, porque o dia para Deus começa entre a tarde e a manhã, está lá em Gênesis. O dia para Deus começa entre tarde e amanhã, tá? Então, a partir da tarde e amanhã começa a viração do ano novo, o Rosh Hashanah. Começa o dia do julgamento. Deus abre o livro da vida. E o que você tem que fazer então nesses 10 dias? 10 dias terríveis. Yamin Hanoraim. Primeiro, acertar com o próximo. Se tem pendência com alguém na sua família, peça perdão, libera perdão, se conserte. Amigos que não se fala mais, converse com ele. Ô amigo, como é que você está? Nos 10 dias, Deus está observando a tua atitude. É fácil? Não, não é fácil. É o se humilhar, humilhação, acertar os ponteiros com quem você está devendo, acertar com a esposa, com o marido, com o filho, acertar, tá? Conserto, perdão, liberar perdão, conversar. Durante esses 10 dias, como se Deus abrisse um portal nos céus e fosse a chance desse decreto ser mudado na sua vida. Segunda coisa para se fazer nos 10 dias, você fazer a tzedakah. O que é tzedakah? Conhecido como ofertas ou justiça social. Por exemplo, eu preparo durante todo o ano, vou juntando o dinheirinho. Na semana do Yom Kippur, Rosh Hashanah, o que eu faço? O que é dízimo e oferta eu já separo para Deus. Eu pego o extra, um mais, separo um extra a mais para o Senhor, e desse dinheiro ainda separo essa tzedakah. Por exemplo, pessoas que estão no semáforo com plaquinha pedindo ajuda, não tem o que comer, você abençoa, você dá com 10, com 20, 50, com 100 reais. Pessoas que pedem ajuda na porta da sua empresa, você ajuda, você dá. 10 dias que o que você fizer vai ser potencializado 7 vezes mais. Você abençoando, você também retendo a sua mão, né? Ou seja, o que você fizer esses 10 dias, Deus multiplica por 7. Por exemplo, lá em Salmo 119, 164, diz bem assim: 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Davi falando, 7 vezes eu te louvo, Senhor. Salmo 79, 12. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Ou seja, Deus, dá mais 7 vezes, Pai Santo, contra os nossos vizinhos que estão nos afrontando. Deus falando em Levítico 26, 24: eu mesmo me oporei a vocês, e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Deus falando, se você não seguir meus ordenanças aqui, eu vou castigar você 7 vezes mais. Lá em Mateus 18, 21, 22, Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Que Jesus disse: não até 7, mas 70 vezes 7. Potencializar perdão. Quando Eliseu, 2 Reis 5:10, Eliseu enviou um mensageiro para dizer para Naamã: vai e lave-se quantas vezes? 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Gênesis 4:15, o Senhor respondeu para Caim: Caim, não será assim. Se alguém tentar matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse encontrá-lo matasse. E também a questão de dobrar e potencializar as bênçãos, vendo o próprio Senhor Jesus. Marcos 4:8, a semente que caiu em boa terra produziu, germinou, cresceu e deu boa colheita. Deu a 30, o dobro de 30, 60, mais que o tipo 100 por 1. Amados, esse período especial se você quer mudar de vida, se você quer ter uma mudança de sorte, recomendo você grandemente a experimentar
esse jejum de 10 dias de Yom Kippur. E mais, o Senhor fala, nesses 10 dias vocês se humilharão e trarão ofertas à casa do Senhor. O Senhor diz que ninguém apresente a mim de mãos vazias. Nós pedimos a Deus, Deus abençoe com saúde. Deus vem nos abençoar com saúde e te dá trabalho. E o que o Senhor pede em troca? Malaquias 3, 8 ou 12. Não preciso nem falar aqui. O Senhor fala, a nação toda está me roubando. Deus fala, você está me roubando, e como? Roubando como o Senhor, roubando a Deus? Ele falou, sim. Aonde? Nos dízimos, nas ofertas. Ele falou, traga um tesouro, traga o dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provem-me, diz o Senhor, se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. E existe um segredo quando você investe no templo do Senhor. Lá não precisa abrir também, em Ageu 1:3-7. Deus, ele convoca o povo, falou para o povo, olha o que Deus fala para o povo. A palavra do Senhor veio para o profeta Ageu e falou bem assim: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocar aonde? Num bolso furado, num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde seus caminhos levaram. Ou seja, ele falou: vocês estão fazendo o investimento da casa de vocês, com fino acabamento, com porcelanato, com tijolo, mas a minha casa, vocês não investiram na minha casa, o que vocês vão receber vai ser como um saco furado. Aquele dinheiro que você dá suor ali, quando você não abençoa a casa do Senhor, aquele dinheiro vai embora, vai com coisas que você menos espera. Trabalha muito, colhe pouco. Se mata trabalhar, e Deus fala o segredo: tragam a casa do tesouro, a casa do Senhor. Você está fazendo isso para o Senhor, está honrando a casa do Senhor. Amém? Outra coisa que não se deve fazer nesses dias de 10 dias terríveis: sem brigas. Maridos, esposas, sem brigas nesses 10 dias. Pastor, não está fácil. Vai ser. Sem brigas, porque não adianta jejuar e brigar. Não preciso abrir, mas Isaías 58, Deus fala sobre jejum. Grite alto com todas as suas forças, grite alto com o som da trombeta, som da trombeta, Yom Teruah, Rosh Hashanah. Fala, meu povo Israel, sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, age como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Age como nação justa que jamais abandonaria as leis de Deus. Pedem que eu atue em favor deles e finge que ele está perto de mim. Eles dizem: jejuamos diante de ti, por que não presta atenção? Mas nós nos humilhamos com severidade, e tu, Deus, nem reparas no meu jejum. Deus diz: vou lhe dizer o porquê. Respondam: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos, enquanto isso oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar, a discutir? Com esse tipo de jejum eu não ouvirei as suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que eu quero, diz o Senhor, que eu desejo. Soltem os que forem presos injustamente, aliviem as cargas de seus empregados, liberte os oprimidos, remova as correntes que prendem as pessoas, reparta seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não se escondam os que carecem de ajuda. Então sua luz virá como amanhecer, e as suas feridas sararão num instante. A sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá: aleluia, aqui estou, ele dirá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos. Deem alimento aos famintos, ajudem os aflitos, então a sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o dia. O Senhor os guiará continuamente, lhe dará água quando tiverem sede, e restaurará suas forças.
Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte que não para de jorrar. Reconstruirão ruínas desertas de suas cidades, e serão conhecidas como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. E Deus fala bem, uma palavra abençoada que um dia eu vou ministrar para vocês também. Guardem o sábado como um dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será alegria, grande honra lhes darei, e o sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, Senhor, falei. Amém? Ele fala, gente, não adianta jejuar e ficar brigando, ficar aí tratando mal os seus empregados, tá? Então, 10 dias, amados. A palavra diz, irai-vos e não pequeis. Fica pianinho esses 10 dias. Pianinhos, que Deus ele vai potencializar 7 vezes mais na tua vida. Amém? Casados, 10 dias sem sexo. Ô glória, viu algum glória aí? Por que, amados? Você tem hoje à noite ainda, hein, amados? Olha lá. Quando vai se consagrar ao Senhor, Deus ele estabeleceu lá em Êxodo, capítulo 19, 15. Falou assim, o povo vai se consagrar a mim, que o homem não se achegue à mulher, tá? Então nesses 10 dias aí, tá? Consagração, mas depois, voltar a namorar, tá em 1 Coríntios 7:5, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. São princípios espirituais de consagração. Ele fala assim, você vai deixar de ter relação só por um certo período de tempo para poder você se dedicar à oração. Acabou o período de consagração e jejum? Volte a namorar, para que Satanás não vos tente por vocês não terem o domínio próprio. Amém? Entendidos? Vamos lá então. Como será esse jejum? Tá? Agora eu vou explicar a parte da alimentação. Depois eu vou explicar também, pastor, eu não vou poder, tenho que tomar um medicamento. Calma lá então. Primeira parte do jejum, são 10 dias de jejum. Primeiros 8 dias de jejum, da terça-feira de feriado agora, que é o Rosh Hashanah, terça, dia 7 de setembro, até terça, 14 de setembro, 8 dias. Você só vai tomar água, sem café, sem suco, tá? Só água, se hidratar, água. Não vai comer nada, sem comida, até, da hora que você acordar, até a hora do sacrifício, a hora 9. Qual que é a hora do sacrifício? 3 da tarde. São princípios, por exemplo, mulheres vão fazer bolo, está lá na receita. 2 medidas de farinha de trigo, a mulher pega 1 medida. O bolo vai ser a mesma coisa? 3 ovos, você coloca 4. Vai ser a mesma coisa o bolo? Não vai. Então vamos lá. Jejum, do terça agora, até terça da outra semana. Você vai acordar também em feriado, né? Não vai me acordar 2 da tarde para entregar às 3, né? Você vai acordar, vai orar, escovar os dentes e tudo mais, né? Vai jejuar, só tomar água, nada de comida, até a hora do sacrifício, que é às 3 da tarde, tá? Pastor, eu tomo remédio, medicamento. Você toma medicamento? Então você pode, né, até meio-dia, mas só água. Por quê? Porque quando a gente vai fazer algum exame, tá lá, fazer exame em jejum. Por que como fazer exame faz jejum? Entendeu? Bem psicológico. Vai tomar medicamento? Então toma bastante água, meio-dia você pode entregar, tá? Os demais até a hora do sacrifício. Grávidas não podem fazer esse jejum, tá? Ainda não. Quem está grávida aí, não é recomendado, tá? Então da terça agora até terça da outra semana, jejum até as 3 da tarde, só água. Depois das 3 da tarde, entrega o seu jejum e desses 10 dias, você ofertando ao Senhor, aos pobres, abençoando vidas, sem brigar, se consagrar. São 10 dias assim, em consagração, em humilhação. Senhor, me arrependo, Senhor, esses 10 dias que o Senhor vai ver os decretos da minha vida, Senhor, reverte os decretos do meu favor, Deus, eu lhe peço, mas são 10 dias que o Senhor vai ver se você pode ter o seu decreto mudado sim ou não. 10 dias, tá? Então, até a outra terça, você vai jejuar até as 3 da tarde. Na quarta-feira,
quarta-feira vai ser especial. Vai ser a preparação do Yom Kippur, tá? Esse jejum especial. Na quarta-feira, todos poderão jejuar, beber só água, até o meio-dia, hora da escuridão. Quando houve trevas sobre a terra, hora sexta, quando Jesus estava no Gólgota, hora das trevas, houve trevas, hora sexta, tá? Então, na quarta-feira, no dia 15, você pode jejuar até ao meio-dia. Por quê? E é só água também, tá bom? Porque da meio-dia até as 5 da tarde, você tem que tomar muita água, se hidratar, comer muito bem, não vai também se panturrar. Porque a partir do pôr do sol, da quarta-feira para a quinta-feira, começa o jejum do Yom Kippur. Esse jejum de 25 horas que eu estou te falando para você que mudou a minha vida. São 25 horas sem comer e sem beber. É um dia que vale pelo ano inteiro, que Deus pode mudar o decreto a teu favor, assim como tem mudado a minha história e a minha vida, tá? Então, beber muita água e se alimentar bem até antes do pôr do sol. O sol vai se pôr às 6h30. Então, até às 6 da tarde de quarta-feira, vai comer, beber, se alimentar bem. 6 da tarde, 6h20 ali, já dá uma pausa, acabou. Não coma uma coisa muito salgada, para ter vontade de tomar, tá? Come coisas leves. Toma bastante água, porque daí a viração do dia começa o Yom Kippur, o dia da expiação, dia de se humilhar diante do Senhor Deus, tá bom? Tá, chegou o Yom Kippur. O que eu tenho que fazer, pastor? Tá? Yom Kippur está escrito assim que não trabalhareis. Primeira parte é os que não vão trabalhar. Pessoas que pediram já uma folga para o patrão, tá? Para que funcione. Então, viração do dia, quarta para quinta-feira, você vai tomar um banho antes do pôr do sol. Tomou banho, você não vai usar shampoo, tá? Ou perfume. Não vai pentear o cabelo. Não vai escovar os dentes. Mulheres sem maquiagem, sem joias. Por quê? Afligireis a vossa alma. É um dia que você vai se humilhar diante do Senhor. Um dia que você, Senhor, estou aqui, só posso, Senhor, tem misericórdia de mim, tá? Dia de afligir a vossa alma. E você, nesse dia, você vai estar. Por que você merece viver mais um ano? O que você tem de oferecer de bom? Por que você merece? Por que Deus tem que te dar mais um ano de vida? Por quê? Será que você merece viver realmente? O que você tem de oferecer ao reino de Deus? No dia também, nesse Yom Kippur, não usar nada de couro, tá? Porque o couro, nem cinto, nada, se remete ao conforto, tá? Então usa sandálias havaianas, chinelo havaiano, tá? Não usa nada de couro, os cintos, os joias, pode usar chinelo de dedo. E nesse dia de Yom Kippur, você que vai fazer na sua casa, esses 25 horas de jejum, use roupas brancas. Por que na época, final de ano, né? Tem gente que, final de ano, roupas brancas, né? Cueca branca, calcinha branca, não sei o que lá, papais. Mas qual que é o princípio espiritual de Yom Kippur se está de vestes brancas? Jesus disse, Apocalipse 3, 4 a 6, olha o que Jesus disse. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram em suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Olha aí, relacionado com o dia de Yom Kippur. Não vou apagar o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Senhor falou assim, aí em Sardes tem uns que não se contaminaram no pecado. Eles andarão comigo vestidos de branco. Então nesse dia, profeticamente, como você está, Senhor, eu quero estar assim diante do Senhor, andar contigo, vestido de branco. Pastor, eu não tenho roupa branca. Não tem problema, roupas mais simples. Roupas assim, tem pessoas que fazem pano de saco para se humilhar diante do Senhor, tá bom? Então, são 25 horas de jejum, a partir da viração do dia de quarta para quinta-feira, do dia 15 para 16, tá? Sem comer e sem beber. O que fazer nessas 25 horas, tá? Você vai ler a palavra de Deus. Recomendado você ler o livro de Jonas. Jonas conta sobre esses decretos ali que foi mudado em favor dos ninivitas, tá? Vai ler Salmos. Nesse dia de Yom Kippur vai ser o seu real encontro com o Criador, o seu real encontro com Deus, tá? Então você vai ler o livro de Salmos, Jonas. É um tempo para você afligir a sua alma. Então no seu quarto, na sua casa, sem fundo musical,
sem fundo musical, sem instrumento, nada. É você e o Senhor, o Criador, e só. E se humilhando e orando, tá? Celular, desliga o celular, modo avião, abandona o seu celular. Você vai dedicar esse tempo para se humilhar, para afligir a sua alma. Não é um dia gostoso. Você vai afligir a tua alma para que Deus possa selar o teu destino no livro da vida no próximo ano, tá? Pastor de madrugada, durma, cochila, acordou para ir no banheiro, abra a palavra de Deus, leia, faça oração, entendeu? Madrugada, mais um pouquinho de cochilo, assim vai, são 25 horas, você está falando com o Senhor, fala, Deus, reverte minha situação, Deus, quero mudar de vida, meu Deus, tem misericórdia de mim, se humilhe, peça perdão pelos seus pecados, pelos parentes, pela nação. Quinta-feira ainda, você vai entregar o jejum, na quinta-feira, no dia 16 de setembro, às 19 horas, vai estar com o estômago no fundo, mas fala, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tá? Ah, pastor, eu não vou poder fazer o Yom Kippur porque eu tomo medicamento, tá? Tá, se toma medicamento, não vou poder 25 horas de jejum, então pelo menos 25 horas sem algo que você gosta. Você gosta de mexer no celular? Abandona o celular durante 25 horas. Facebook? Arranca tudo fora. 25 horas, café, chocolate, doces, pão, 25 horas. Isso é para quem toma medicamento, tá, gente? Não vai, pastor, estou tomando anticoncepcional. Não, mas esse medicamento não. Estou falando medicamento forte, tá? Por favor. Pastor, eu tenho que trabalhar nesse dia. Yom Kippur, tem que trabalhar. Bom, você pode trabalhar, é recomendado que não trabalhe, tá? Mas se você tem que trabalhar, então no seu trabalho, vá com o uniforme da empresa e tudo mais, mas faça as orações. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, Senhor, estou trabalhando aqui, Senhor. Por que aconteceu já? Se vai funcionar, não sei. Pode ser que Deus receba, pode ser que não receba. Mas em Atos 27, você pode marcar para ler depois em casa. Atos 27, era o dia de Yom Kippur, dias, esses 10 dias. Paulo estava preso, Paulo estava no navio, preso com outros presos. Iam ser levados para Roma, estavam jejuando. Não sabiam se era dia, se era noite, era tormenta, tempestade. De repente está bem assim, passou o dia do jejum. Paulo falou assim, gente, passou já o Yom Kippur, come alguma coisa, porque o navio vai se perder tudo, sabe, se você não se alimentar agora, a gente vai morrer. E a palavra fala que o navio veio a naufragar, mas eles tinham feito o que? O Yom Kippur. Ninguém morreu naquele navio, entendeu? O propósito, Paulo fazia isso. E depois daquilo ainda, eles foram para uma ilha ali, e naquela ilha, Paulo foi picado por uma víbora venenosa, no fogo, sacudiu a víbora no fogo, tinha feito o jejum. Todo mundo na ilha falou assim, esse cara vai morrer, esse cara vai inchar e vai morrer. O que aconteceu com Paulo? Nada. Acharam que Paulo fosse um Deus ainda. E Paulo, depois desse jejum, sem sofrer prejuízo, Deus tinha mudado o decreto de Paulo, houve cura e milagres na ilha onde Paulo estava. Atos 27, isso tinha passado pelo jejum, tá bom? Então quem vai trabalhar, não sei se vai funcionar, pode ser que sim, como Deus receba, tá? Mas fica a dica aí, tá? Prepare para o próximo ano, tá? Agora, esse jejum, só jejum, não vai selar o voto se não tiver a tua oferta ao Senhor, o seu tzedakah. São 10 dias que você vai abençoar a casa do Senhor, abençoar quem está nas ruas. E detalhe, gente, eu, pastor da Karina, ano passado, a gente correu para abençoar, porque nos dias de Yom Kippur, não acha uma alma para abençoar. A semana anterior, gente pedindo sopão, ajuda, tudo mais e tal. Mas nos dias ali de consagração, de você abençoar, não achava uma alma no semáforo. Nós tínhamos que correr atrás para querer abençoar. Olha aqui 50, olha aqui 100. Correr atrás, senão a bênção fica retida. Entende? Nesses 10 dias que você vai fazer isso, Deus vai potencializar 7 vezes mais. Amém? Então deve haver o sacrifício. E quando acabar o Yom Kippur, nós dizemos assim, Ketivá vehatimá tová. Quer dizer, seja você inscrito e selado no livro da vida. Amém? Pelo sangue e pela obra de Yeshua, nosso Messias. E a gente fala já para amanhã, Shana Tová, o Metuká, quer dizer que você tenha um ano feliz e doce. E na quinta-feira do Yom Kippur, né, nós vamos falar do Zonkal, quer dizer, jejum fácil, tá? E mas antes da gente encerrar, eu quero orar por vocês. É um jejum que, como eu disse, mudou a minha vida. Quem perdeu o começo do culto, eu falei. Até 2016, eu levei 10 anos para fazer minha primeira viagem para o Nordeste.
10 anos casados. Depois do jejum de Yom Kippur, viajei mais 5 vezes para o Nordeste. Pastor, quer dizer que vou para o Nordeste também? Não sei. Porque está bem em Salmo 37. Agrade-te do Senhor, e Ele considerará os desejos do teu coração. O nosso desejo era o quê? Viajar. 5 vezes sem contar a primeira vez, então foi 6 vezes. Nós tínhamos ali, morávamos de aluguel, 8 anos. 2014, abrimos um financiamento no banco. 30 anos para pagar um apartamento. 2014. A partir de 2016, começamos a fazer o Yom Kippur. Em menos de 7 anos, pagamos o apartamento inteiro. São consequências do decreto que Deus tem nos abençoado, amados. São decretos perpétuos, estatuto perpétuo que funciona até os dias de hoje. Eu quero muito que você possa experimentar também essa bênção. E tem pessoas que aqui vão fazer o Yom Kippur e daqui a um ano vão estar testemunhando coisas milagrosas que Deus fará na vida de vocês. Escreve isso. No próximo Yom Kippur 2022, pessoas vão, pastor, eu fiz e deu certo. Fiz tal e tal e tal coisa, Deus abençoa. Amém? Antes da gente orar e fazer a Santa Ceia, veja esse videozinho aqui bem interessante, de uma pessoa bem conhecida. Não sei qual é a sua religião, não faz mal. Qualquer que seja a sua religião, existe só um Deus. Você acredita em Deus, então só existe um Deus. Não importa qual a religião que você professa. Amanhã, por esta hora, eu estarei fazendo o meu jejum. A partir de amanhã, no crepúsculo, no entardecer de amanhã, vocês sabem que eu sou judeu, e amanhã eu faço questão de amanhã ter a minha aliança com Deus. Amanhã eu começo o meu jejum, é um jejum completo de água e de comida. E por que é que nós, judeus, fazemos este jejum? Quando termina o nosso ano há 10 dias atrás, Deus nos dá a incumbência de nós fazermos uma reflexão, de nós verificarmos o que é que nós fizemos no ano que terminou. Se nós fizemos o bem, se nós realizamos algumas obras que foram louváveis, se nós pecamos muito, então nós temos 10 dias, do último dia do ano que termina até amanhã, quando começa o dia do perdão. E no dia do perdão, Deus pode perdoar os nossos pecados. E no dia do perdão, Deus pode colocar o nosso nome no livro da vida. E se Ele coloca o nosso nome no livro da vida, isto significa que nós vamos viver mais um ano. Mas o que é que nós devemos fazer para que Deus nos coloque no livro da vida? Nós devemos dar com raiva, mas dar. Se você às vezes está no seu automóvel, alguém bate no seu automóvel, você leva um susto, e alguém quer um auxílio, você dê com raiva, mas dê. Porque aí você vai ter mais alguns dias de vida ou mais alguns meses de vida. Se você der sorrindo, se alguém chega perto de você e pede, você se comove e você dá com o seu coração, você vai ter mais dias de vida. Você vai ficar no livro da vida por mais dias. Quando você dá, dê com a mão direita, mas não espere receber nada com a mão esquerda. Dê com a mão direita, mas não espere receber nada com a mão esquerda. Você vai ter mais dias de vida. Isto quer dizer que os seus pecados poderão ser amenizados, poderão ser diminuídos. Agora, dê, mas não permita que a pessoa saiba que você está dando. Não humilhe a pessoa, dê. Faça com que ela entenda de que você está dando por alguma razão, por algum trabalho que ela fez para você, por algum serviço que ela prestou a você, mesmo que você não precisasse do serviço nem do trabalho. Dê, mas não permita, não faça com que ela saiba que você está dando, para que ela não fique humilhada. Agora, se você quiser mais dias de vida, se você quiser que os seus pecados se diminuam ainda mais, então dê para uma instituição. Essa instituição vai realmente fazer com que o seu donativo, com que o seu dinheiro seja bom aproveitado. Então, você dê, porque eu tenho certeza que o nosso Deus vai nos dar mais dias de vida, dias de felicidade, dias de alegria, dias de saúde, e todos nós seremos abençoados, não só os judeus, mas todos nós que colaboramos, todos nós que respeitamos o sofrimento dos nossos semelhantes. Eu tenho certeza que nós vamos receber não só o perdão de Deus, como dias alegres e felizes. Alguém conhece esse cidadão? Silvio Santos.
Amados, então compartilhei com vocês essa palavra que mudou a minha vida já há 5 anos, eu tenho feito todos os anos, Deus tem me abençoado, tem me prosperado, mas não faça isso com questão de barganhar com Deus. O conceito desses dias é humilhação, é expiação do seu pecado. 10 dias, onde o que você fizer vai ser potencializado. Dias você não brigar, dias se você ofertar, a casa do Senhor, pessoas que estão na rua precisando de alimento, de comida. E no dia de Yom Kippur, 25 horas de jejum e oração, na sua casa, na sua residência, Deus ele pode mudar o decreto da tua vida, mudar a tua história e trazer decretos doces para a tua vida e família. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa mensagem, Pai Santo. Eu te agradeço, Pai, por compartilhar com teus filhos, Pai Santo, essa mensagem. E abençoa, Pai Santo, todos aqueles que farão, Pai. Dê força àqueles que querem sair da miséria, querem sair de uma vida desgraçada, Pai, querem viver uma vida sobrenatural, querem viver uma vida, Pai, de milagre, Pai, uma vida que vai mudar, Pai Santo, fisicamente, espiritualmente, Pai Santo, emocionalmente, Pai Santo, financeiramente, em todas as áreas, Pai, porque é bênção do Senhor, Pai, e nós temos que nos humilhar diante do Senhor, Pai. Obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra, Pai, e a partir de amanhã, Pai, inicia-se o Rosh Hashanah, Pai, o jejum começa na terça-feira, Deus, e nós estaremos aqui terça à noite, Pai, terça, quarta, que todos os dias, Pai, até o dia de Yom Kippur aqui, Pai, à noite, aqui no tempo, Pai Santo, pedindo ao Senhor misericórdia das nossas vidas, que o Senhor mude nossos decretos, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Pai, para o próximo período aqui na terra, Pai, que sejamos felizes e próximos por Deus, e que possamos, Pai Santo, ser bênção para as pessoas, ser bênção para as famílias, Pai, ser bênção para a igreja, Pai, ser bênção para a nação, em nome de Jesus, amém.